Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, sou ilustrador, designer gráfico e fotógrafo profissional. Nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica aí a respeito de como você poderia tratar um RAW, tá? Uma foto aí que está um pouco mais escura. Só uma edição rápida aqui para você ter um bom caminho em relação à edição, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tirou a foto, ela está um pouquinho escura assim, inclusive, eu já vou passar uma dica aqui externa, eu recomendo que quando você for tirar alguma foto que tem um céu, tá? Seja um pôr do sol, tá? Um nascer do sol, você tenha elementos que fiquem nessa transição aí de luz e sombra, eu recomendo muito que você fotografe dessa forma, tá? Um pouquinho mais escuro. Só fazendo um paralelo aqui rápido, na hora que você for olhar no seu fotômetro, ele vai estar mais ou menos assim, você vai ter aqui mais um e aqui menos um, certo? Deixa mais ou menos nessa região aqui, tá? Para baixo aqui, tira ela subexposta, porque na hora da edição você vai ser um pouco mais feliz. Então é o seguinte, na edição você vai conseguir recuperar aí, tá? E criar mais detalhes. E então aqui no RAW, basicamente vai ser a mesma coisa no Photoshop e no Camera Raw. Aqui a gente faria o seguinte, olha só que legal. Se você vir aqui e tirar esse highlights, ó, se eu adicionar o céu, eu tô perdendo detalhes. Se eu tirar um tanto desses highlights e adicionar já um pouco de sombras e de pretos, olha lá que legal que já tá ficando. Eu já tô conseguindo restaurar ali vários desses detalhes. Feito isso, eu posso adicionar um pouquinho da exposição para eu recuperar essa informação e eu posso adicionar um pouco de contraste ou remover, tá? Nesse caso, quando você tem uma foto um pouquinho mais escura, você pode fazer isso aqui, ó. E aí depois a gente vai vindo aí recuperando algumas áreas que vai ficar muito bom, tá? Então, por exemplo, em textura, eu gosto de adicionar aqui uns 10 pontos de textura e no máximo aí uns 5 a 10 pontos de clareza, depende da edição. Nessa aqui no caso, uns 5 pontos tá ótimo. Você também tem essa opção aqui desse Dehaze, ó, que ele vai fazer um equilíbrio dessas luzes e sombras. Aqui normalmente eu adiciono uns 5 pontos, de 0 a 10 no máximo, numa média aí de 5, não é sempre, tá? Gosto muito de abrir esse painel de curvas, e aqui nesse painel de curvas é muito legal você subir aqui um pouquinho, e aqui você desce um pouquinho. Agora seus brancos e pretos eles não estão tão estourados, tá? Só que a gente marca 2 pontos aqui, esse aqui, ó, você pode puxar para baixo ou para cima, e você vai ganhar um contraste muito bom, tá? Sem perder informação. Você pode vir aqui nos seus canais de azul, basta clicar aqui. Você pode subir um pouquinho aqui, por exemplo, e descer aqui um pouquinho para ganhar uma gama de cores diferenciada, tá? Você pode criar mais 2 pontos por aqui, para trabalhar aí com mais uma gama de cores diferente. Você pode aumentar um pouquinho da vibração, por exemplo, e ainda tá longe da gente chegar no resultado final, tá? Tem muita coisa legal aqui pra gente fazer. Por exemplo, eu posso vir nessa opção aqui de radial e criar uma circunferência aqui, expandindo ela dessa forma, mas não mudou nada, né? Só que quando eu altero por aqui, olha só que legal, eu posso aumentar a exposição aqui, aumentar um pouco do contraste. Aqui abaixo eu aumento um pouco dos highlights, olha só, desço um pouco as sombras e os pretos, ou o contrário, ó, você sobe as sombras e desce os pretos, assim fica mais legal, você vai ganhar um contraste muito bonito, tá? Você pode adicionar mais uns 5 pontos de textura aqui, por exemplo. Não adiciona clareza agora, porque senão pode passar muito, tá? Pode passar muito aqui a força e fica um pouco estranho. A gente pode voltar aqui nesse painel de edição e trabalhar, por exemplo, com ajuste de temperatura. Olha só, deixar um tom um pouco mais quente. Também a gente tem opções aqui muito legais lá no último menu de calibração, que, por exemplo, se eu trouxer esse canal aqui para a direita, o canal de vermelho, e aumentar a saturação ou retirar, olha lá que legal que fica. Eu posso fazer isso aqui em diversos pontos, ó, eu desejando esses verdes com mais força, olha lá. Ou os meus tons de azul, eu posso trazer esses tons aqui para a esquerda e aumentar a saturação deles, fica muito bonito, tá? E eu posso, inclusive, utilizar esse gradiente aqui para criar, por exemplo, um tom aqui de cima para baixo, lá no topo. Vou minimizar ele aqui. E olha só, se eu altero a temperatura, eu consigo criar mais cores. Olha lá, eu posso tirar a exposição somente em determinada região para ganhar mais detalhes. Olha, se eu tirar o highlights nesse tom do pôr do sol. E isso aqui fica muito bonito, tá? Aqui no céu você pode adicionar um pouco de textura. Aí aqui você pode adicionar ou tirar o Dehaze. Se você ampliar isso aqui, ele vai invadindo ali na outra região. Vou deixar mais ou menos assim. Para comparar o antes e depois, basta eu configurar aqui, eu clico num desses dois. Clicando nesse aqui, ele vai abrir esse painel, ele vai mostrar para mim o antes e depois lado a lado. Posso conferir dessa forma, de cima para baixo, tá? E se eu for clicando, vai até ele sumir. Se eu clicar nesse aqui, ele vai desfazer todos os ajustes que eu fiz. Vou clicar nesse primeiro ícone aqui de Edit,
vou clicar nesse outro aqui, eu posso ver elas lado a lado. Você pode visualizar aqui que a melhoria foi muito grande, tá? Vou clicando aqui até voltar para o padrão. E agora a edição final por dentro do Photoshop. Então vou clicar aqui em Done ou Open. Vou clicar em Open, ele vai abrir aqui no Photoshop para mim. E aqui por dentro do Photoshop a gente tem mais ajustes muito bons. Por exemplo, eu poderia criar uma nova layer aqui de curvas, por exemplo, ou uma nova layer de Color Lookup, que é muito legal. Posso selecionar, por exemplo, essa opção de Crisp Arm, que fica muito bonito. E basta eu vir aqui e tirar aquele menu, porque normalmente quando eu clico com a minha mesa digitalizadora, ela aparece aquele menuzinho. Eu posso tirar um pouco do preenchimento disso aqui, ó, e aí fica mais natural. Poderia também, por exemplo, criar uma layer aqui de Channel Mixer, fica muito legal fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui nas layers na camada do verde, eu vou zerar o verde, vou subir o azul, e eu venho aqui na minha de azul, zero o azul e coloco 100 nos verdes. Ficou estranho, né? Clica aqui e troca para Lighten, você consegue atingir cores, olha só, cores diferenciadas, tá? E aí você pode vir aqui tirar essa opacidade, como a gente tem uma máscara, eu posso pegar o pincel e apagar nessa região do céu para manter aquele tom bonito do laranja, olha só. Então você traz um tom de ciano aí diferente para determinadas regiões. Também fica muito legal você fazer isso aqui, ó. Vou criar uma nova camada. E eu posso criar uma camada de Gradient Map. É muito legal essa opção, tá? Essa aqui normalmente é mais legal ficar no topo. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar aqui diversas cores. Posso escolher qualquer uma delas, mas o divertido é você fazer o seguinte. Às vezes ele vem ao contrário assim, tá? Mas esses pontos aqui você pode criar, arrastar, alterar da forma que você desejar. Então aqui seria o seguinte, o que eu recomendo, deixar a cor mais escura do lado esquerdo, tá? E a cor mais clara do lado direito. Você pode clicar aqui 2 vezes, vamos supor que eu quero os meus tons de sombra com um azul mais profundo assim, certo? E os meus tons de luz eu quero com um tom de amarelo mais quente, mais ou menos esse tom. Aqui no meio, um tom de laranja, mais ou menos assim, por exemplo, bem saturado. Aqui um tom de púrpura bem profundo, assim mais ou menos, um pouco mais claro. Você vai testando e vendo como é que está comportando isso aqui. Depois a gente vai alterar as propriedades e vai ficar bem bonito. E aqui um tom, por exemplo, de vermelho mais claro, só para dar um contraste ali no pôr do sol, ficar mais legal. Então tenho tons de púrpura até chegar no amarelo. Isso aqui você pode arrastar e reconfigurar da forma que você julgar melhor, tá? E aí posteriormente você pode dar um OK aqui. Clica nesse modo aqui de mesclagem e a gente pode colocar, por exemplo, em Soft Light. Ficou muito escuro, vem aqui nesse preenchimento e tira ele quase todo. Você pode também trabalhar com ele normal, deixar assim, ó, você deixa normal e tira o preenchimento quase todo. Você pode experimentar ele, por exemplo, em Color Dodge, tá? Ele vai dar uma clareada muito forte, você tem que tirar o preenchimento. No geral, você pode deixar o preenchimento aqui numa média de 20 e testa todos esses modos e ver aqui qual que fica mais legal. Aqui em normal resolve muito bem, tá? Fica muito bom. Você também tem um macete que você pode utilizar depois, um canal de curvas. E aí basta você pegar essa mãozinha, criei aqui embaixo, curvas, tá? Pega essa mãozinha, vai numa região que você quer clarear, clique e puxa para cima. Vai numa região que você quer dar uma escurecida, por exemplo, nas nuvens, clique e puxa para baixo um pouquinho. Ou nessas regiões aqui mais escuras, olha só. E assim você consegue ir ganhando aí um contraste e vai ficando muito bonito, tá? Assim a gente pode ir seguindo aqui no tratamento. Então, por exemplo, a hora que eu abrir ela aqui, depois, se eu gostei mais da original, eu posso selecionar todas essas aqui, segurando com Ctrl, ou clicar nessa, segurando na penúltima, segurando o Shift, aperta Ctrl G, G de grupo, tá? Olha só. E aí você agrupou todas elas. Aí você pode tirar o preenchimento delas por aqui. Porém, como a gente tem diversas camadas com modos de mesclagem diferentes, eu recomendo você fazer o seguinte. Clica na primeira camada, duplica ela e joga para o topo, acima do grupo. Se você soltar aqui dentro, ela vai entrar nessa pastinha, tá? Joga acima. E aí você vem e tira a opacidade dela por aqui, tá? Posteriormente. Assim você vai manter um equilíbrio aí melhor nessa organização de camadas sem perder tanta informação. Então vou abrir aqui o antes e depois, vou deixar elas lado a lado. Então tá aqui a editada e a original, tá? Então você não precisa preocupar se na original tá um pouco escuro o modelo, que você trabalhando em RAW e sabendo fazer esses ajustes aqui que eu mostrei, você consegue recuperar e manter um equilíbrio muito bom e muito bonito entre as duas imagens, tá? Entre os dois tons. Então basicamente é isso, eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais, se tiver gostado deixa o joinha, se inscreve se não for inscrito, tem dúvidas, sugestão de novas aulas, expliquei muito rápido, faltou alguma informação, você faz de uma forma diferente, deixa aqui nos comentários que é muito bem-vindo, tá? Basicamente é isso, valeu demais, brigadão, sucesso!